Boa tarde, meus irmãos e amigos e ouvintes do canal da Saudade. Aqui nós estamos mais uma vez com o objetivo de gravar mais um estudo bíblico da Palavra de Deus, falando sobre a perpetuidade da lei de Deus. Nós sabemos que a lei de Deus ela vem desde a fundação do mundo. Quando Deus fez os céus, a terra, o mar e tudo que nele há, ele já criou a lei. E essa lei é perpétua. Ela não é uma lei que começou ontem e acaba amanhã. Ela é a lei de Deus enquanto existir mundo, enquanto existir nação sobre a terra, a lei de Deus vai continuar existindo perpetuamente. Por que a lei vai continuar existindo? Porque ela é perpétua. Quantos legisladores há no mundo? Quantos legisladores sobre a lei de Deus? A palavra de Deus responde lá em Tiago, capítulo 4, verso 12. Há um só legislador, um só juiz que pode salvar ou destruir. Só um. É só Deus quem pode destruir a lei e ela foi feita por Deus. Ele legisla sobre tudo isso, meus irmãos. E muitos de nós, às vezes, nós estudamos a palavra de Deus, mas não temos ainda um conhecimento profundo de que a lei nunca foi abolida. E muitas pessoas falam que a lei de Deus foi abolida. Uma vez, eu cheguei na casa de um cidadão para mandar fazer uns móveis, e eu falei para ele que os móveis teriam que estar prontos num dia de sexta-feira, porque no sábado eu não trabalho e eu não ia buscar os móveis na sexta-feira, no sábado. Conversei com ele, acertamos tudo e ficou certo que na sexta-feira à tarde eu ia buscar os móveis. E ele fez para abusar de mim mesmo, e disse que era evangélico. Aí quando eu cheguei lá para ir buscar os móveis, ele disse assim: o senhor vem buscar amanhã. Eu falei: jovem, eu falei para você que no sábado eu não trabalho. Não, mas os móveis você vai vir buscar amanhã. E eu disse para ele: sábado eu não trabalho. Ele disse assim: você não trabalha porque você não conhece a palavra de Deus. Se você conhecesse a palavra de Deus, você vinha buscar os móveis amanhã. Eu falei: por que eu não conheço a palavra de Deus? Ele falou: porque você guarda uma lei que é maldita. Então essa lei que você guarda, que você chama de lei de Deus, é uma lei maldita. E você está guardando ela e quem guarda ela também é maldito. Então, meus irmãos, pessoas com a Bíblia na mão e não conhecem os fundamentos da lei de Deus. E eu chamei aquele cidadão e perguntei para ele: o senhor tem uma Bíblia aí? Tenho, meu pai é pastor. E o velho veio com a Bíblia na mão. Eu falei: quem foi que amaldiçoou a lei? Não, porque ela já é maldita mesmo. Eu falei: então o senhor prova para mim. Porque eu vou provar para o senhor que a lei não é maldita. E aí ele começou a discutir. Eu falei: eu não vim aqui para discutir, meu professor. Eu vim aqui para buscar os móveis que o senhor me disse que ia estar pronto. Então, o que eu vim fazer foi buscar os móveis. E aí eu pedi a Bíblia e eles me trouxeram a Bíblia deles. E eu mostrei para eles que a lei não é maldita e que ela nunca foi abolida. Então, meus irmãos, muitos de nós precisamos aprender o que realmente a lei é a lei de Deus. Por quê?
Porque se nós não temos conhecimento, muitas vezes nós ficamos discutindo uma coisa que nós não temos conhecimento. E como eu faço estudo bíblico através desse canal, que é o canal da saudade, eu sempre faço esses estudos para que as pessoas busquem conhecimento para não estar sempre enganado. E aquele homem ficou assim meio chateado e ele quis discutir e a esposa dele disse assim para ele: meu filho, eu acho que nós precisamos estudar um pouco mais a palavra de Deus. O que o rapaz falou aí está certo. Então, meus irmãos, por que a lei não foi abolida? Como muitas pessoas dizem, porque há um só legislador. O mesmo que fez a lei, ele não ia destruir. E agora nós precisamos estudar um pouquinho, vamos estudar, já falei de Tiago 4, verso 12, e agora nós vamos falar de Malaquias 3, verso 6. E tem uma pergunta que diz assim: o que é dito da estabilidade do caráter de Deus? Malaquias 3, verso 6 responde, diz assim: porque eu sou Deus e não mudo. Ele mesmo diz: eu sou Deus e não mudo. Como é que eu fiz a lei e eu mesmo mudei? Eu sou Deus e não mudo. E que duração tem os mandamentos da lei de Deus? Vê Salmo 111, versos 7 e 8. Diz assim: as obras das suas mãos são verdade e juízo, fiéis todos os seus mandamentos, e permanecem firmes para todo sempre, e são feitos em verdade e retidão. Então é prova de que a lei existe. A lei é para ser guardada, obedecida pelos cristãos. E é por isso que Deus deixou a lei e deixou o conhecimento, tudo na Escritura Sagrada. E alguém diz assim: não, mas o que está no Velho Testamento acabou. E por que é que lá em Romanos 7,12 tem a confirmação? Ah, a lei é maldita, é? Então lê Romanos 7,12. Por conseguinte, a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. Quem condenou a lei? A palavra de Deus, meus irmãos, é para nós estudarmos e descobrir o que é verdadeiro, o que é falso. E é através dos estudos. Muitas vezes as pessoas falam as coisas para a gente e a gente não estuda e depois fica falando miolo de pote para as outras pessoas sem ter conhecimento. Então Deus diz aqui que Ele é Deus e não muda. Diz que a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. E agora você vai para São Mateus 5,17, o que é que diz lá? Veio Cristo abolir a lei? Não. A palavra de Deus diz em São Mateus 5,17: não cuideis que vim para destruir a lei ou os profetas. Não vim para abrogar, mas vim para cumprir. Mais uma prova de que a lei de Deus permanece até o fim. É perpétua, meus irmãos. A lei não foi abolida, ninguém veio abolir a lei. Quando usado com preferência a profecia, que significa o termo cumprir? São Mateus 4,14 diz o seguinte: levar a efeito, acontecer, realizar, como ocorre no texto, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. E Mateus 4,14.
A palavra de Deus, a Bíblia, está cheia de trechos mostrando que a lei não foi abolida. Uma vez eu fiz um estudo sobre os 10 mandamentos no Novo Testamento e eu encontrei os 10 mandamentos no Novo Testamento. Significa que tudo está em comunhão, tanto o Velho Testamento como o Novo estão em comunhão, os dois ensinando a mesma coisa. Nada foi abolido, nada foi mudado, mas assim como no Jardim do Éden, o inimigo foi lá e enganou a Eva, ainda existe a enganação do inimigo ainda sobre muita gente na face da terra. Os cristãos, pessoas que são cristãos, sinceros, têm o desejo de morar com Cristo no reino do céu, estão lutando pela sua preparação, mas ainda tem alguma coisa que eles contradizem na palavra de Deus. Leva a efeito, acontecer, realizar, como ocorre nos textos para se cumprir, e o foi dito pelo profeta Isaías. Então são coisas que não têm fundamento. O sábado foi Deus quem instituiu o sábado, quem preparou, quem santificou o sábado para mim e para você. Mas a Igreja Católica, numa reunião do Conselho de Nicéia, condenou o sábado, criaram o domingo, e Constantino e outros, Justiniano, deram poder ao Papa como se ele fosse o representante de Deus na terra. Foi um poder dado pelos homens, não por Deus. E o povo sem conhecimento começa levando a efeito o que foi feito pelo imperador romano. Então, meus irmãos, nós precisamos mudar esse conceito, buscar nos aprofundar na palavra de Deus e estudar, porque nós precisamos ter conhecimento. O que significa o mesmo termo ao ser usado com referência à lei? A palavra de Deus responde lá em Gálatas 6, versos 2, São Mateus 3, verso 15 e Tiago 2, verso 8 e 9. Isso aqui é para você tomar nota e estudar na sua Bíblia, porque eu não posso ler os versos todos para não ficar muito longo o vídeo. Mas aqui diz o seguinte: observar, guardar, executar, agir de acordo com como verifica o texto. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Levar cargas um dos outros, aqui fala de amor, fala de misericórdia, de tudo que você pode imaginar de bom para o ser humano se obedecer à lei. Nós precisamos, tudo que nós fazemos, nós temos que ter uma base. Você vai dar um estudo bíblico, você tem que ter base naquilo que você vai passar para a pessoa. Você tem que ter conhecimento daquilo que você vai passar para a pessoa. Porque se você não tiver um conhecimento mais ou menos profundo daquilo que você vai passar para as pessoas, você fica ensinando errado. Está cheio de instrutor bíblico por aí, ensinando heresia para as pessoas, porque as pessoas não têm conhecimento da palavra de Deus, aceita qualquer coisa. Aceita qualquer coisa. E as pessoas se aproveitam de quem não tem conhecimento e ensina errado. Como se portou Cristo para com os mandamentos de seu Pai? São João 15, verso 10 diz o seguinte:
Eu tenho guardado o mandamento de meu Pai e permaneço no seu amor. O que é que Jesus quis dizer aqui? Quem tem amor a Deus, guarda os mandamentos, porque é mandamento de Deus, é ordem de Deus. Agora, se eu amo a mim mesmo, se o meu amor por Deus for falso, eu condeno os mandamentos porque eu não estou disposto a fazer a vontade de Deus. Quando eu digo que os mandamentos de Deus já foi abolido e hoje não vale mais, eu estou dizendo que Jesus Cristo é mentiroso, porque ele diz que não veio abolir, ele veio cumprir. E aí eu digo, não, Jesus está mentindo, eu entendo assim. Vocês entenderam, meus irmãos? Como deve andar alguém que professa estar em Cristo? A palavra de Deus responde lá em 1 João 2, verso 6, e diz: aquele que diz estar em Cristo deve andar como ele andou. Então, se eu sou um cristão e eu digo que eu estou em Cristo, que eu conheço a palavra de Deus, eu tenho que pregar para as pessoas como Jesus pregou. Jesus não pregou desviando versículo bíblico para enganar ninguém. Ele falou a verdade. É por isso que teve uma vez que os próprios discípulos se afastaram dele, porque ele falou a verdade. Hoje nas igrejas as pessoas querem ouvir aquilo que agrada aos seus ouvidos. Quando alguém chega falando a verdade, todo mundo começa a se levantar e ir embora, porque quer ouvir palavras mentirosas. Mas a palavra de Deus diz que aquele que diz que está em Cristo tem que andar como ele andou, falar a verdade, cuidar, ensinar corretamente a palavra de Deus. Mas para ensinar tem que estudar, meus irmãos, tem que ter conhecimento. Todo aquele que comete pecado quebra também a lei. Entendeu, meus irmãos? Quebrar a lei é também quebra dos mandamentos da lei de Deus. Todos nós que cometemos pecado, nós quebramos a lei. Mas você não tem pecado, todos nós temos pecados e carecemos da misericórdia de Deus. Só que aqueles que já são batizados, eles são pecadores remidos no sangue de Cristo. Remido no sangue de Cristo. Todos os dias nós temos que fazer nossas orações, pedir perdão a Deus dos nossos pecados, confiante no seu poder e obedecendo a lei. Entenderam? Em que condição se acha todos os homens? A palavra de Deus diz lá em Romanos 3, verso 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. E aqueles que não aceitaram Cristo, não foram batizados, estão destituídos da glória de Deus. Agora, se você buscar Cristo em sua vida, o seu pecado será perdoado por Cristo, por Deus, e você será uma nova criatura. Isso quando você aceita Cristo como seu eterno Salvador, você crê e é batizado. Quantos estão inclusos em todas as suas com todos que pecaram? Quantos estão inclusos com todos que pecaram? E por quê? Somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, meus irmãos. De maneira nenhuma. Já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Todos. E é por isso que a palavra de Deus diz que todos pecaram e necessitam da glória de Deus.
Eu preciso da glória de Deus. Você necessita da glória de Deus. Você tem que buscar perdão de Deus, socorro divino, enquanto há oportunidade, porque senão você também não será salvo. É a palavra de Deus nos ensinando, nos mostrando que tudo tem um preço. Entenderam? Agora, por meio de que é possível provar que todos os homens são culpados? A palavra de Deus responde lá em Romanos 3,19. Ora, nós sabemos que toda o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, diz para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Então, Jesus morreu na cruz do Calvário para salvar eu e você. Se nós estamos vivendo de maneira condenável diante de Deus, o que é que falta então nós fazermos? A fé em Deus anula porventura a lei? Não. A palavra de Deus lá em Romanos 3,31. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabeleceremos a lei. Estabeleçamos a lei. Nada, ninguém está livre do pecado, ninguém está livre de guardar a lei, porque a lei não foi abolida, ela foi criada por Deus para que toda a humanidade da face da terra pudesse observar e saber qual é a boa e agradável vontade de Deus para cada um de nós como ser humano. O que sobretudo prova a perpetuidade e a imutabilidade da lei de Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus é bem clara aqui em São João 3,16, que diz assim: porque Deus amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus, penalizado com a raça humana, sabendo das suas rebeldias, dos seus maus pensamentos, da sua maneira de ser, Deus deu o único filho que tinha para morrer na cruz do Calvário por mim e por você. Cristo morreu pelos nossos pecados. O que temos feito nós? O que nós temos feito? De que maneira nós somos agradecidos a Deus por esta grande misericórdia? Você entendeu que a lei não foi abolida? Você entendeu que a lei de Deus nunca foi abolida, ela permanece firme até hoje? Quando ele diz, eu sou Deus e não mudo. Nunca mudou, meus irmãos. Se você tem esse conceito de que a lei de Deus foi mudada, estude e aprenda, para você não pregar a palavra de Deus errada para outras pessoas. Aqui, meus irmãos, nós terminamos mais um estudo bíblico. Em São João 3,16, quando ele diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o cuidado de Deus pela minha e pela sua alma, dando o único Filho para morrer na cruz do Calvário para poder salvar você e eu. Meu amigo, meu ouvinte, meu irmão, toque no sininho de notificação, se inscreva no canal da Saudade, visualize, compartilhe
e eu ficarei muito agradecido se assim você fizer. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, te ilumine, abençoe a tua saúde material e espiritual, abençoe também toda a sua família e que nós possamos ter uma semana abençoada e cheia de bênção do Papai do Céu. Aqui terminamos mais um estudo e eu agradeço a você e a todos quanto assistem o canal da Saudade, por onde quer que tenha um que assista este canal. Eu desejo para você tudo de bom, que Deus te abençoe e te guarde. E eu, meus irmãos, vou ficando por aqui até o próximo vídeo. E eu vou ficando por aqui, eu e a saudade.